Embarque conosco numa jornada mágica para descobrir a história da Torre de Babel, onde sonhos tocaram os céus e as palavras se transformaram em cores. Prepare-se para uma lição de humildade e compreensão que mudará a maneira como vemos o mundo. Olá, aventureiros! Se vocês estão curtindo essa jornada mágica, não se esqueçam de dar aquele like mágico para espalharmos ainda mais a magia da história da Torre de Babel. Cada curtida nos ajuda a criar mais histórias incríveis para vocês. Agora venha comigo se aventurar em mais uma história da Bíblia, a história da Torre de Babel. Era uma vez, em um tempo distante, onde a Terra era um grande livro cheio de histórias fascinantes, vivia uma comunidade de pessoas que sonhavam em construir algo tão alto quanto o céu. Elas ansiavam por alcançar as estrelas, não apenas com as mãos, mas com um monumento grandioso que as representasse. Essas pessoas decidiram construir uma torre colossal chamada Babel. Era um projeto ambicioso, cheio de esperanças e sonhos que se elevavam mais alto do que qualquer nuvem. A torre deveria tocar o céu, um lugar onde todos pudessem se encontrar, compartilhar histórias e entender uns aos outros. No coração dessa comunidade, havia crianças curiosas, olhos brilhantes e sorrisos cheios de imaginação. Elas ajudavam seus pais, empilhando tijolos com entusiasmo, criando uma tapeçaria de cores e esperanças. A torre era mais do que apenas pedras empilhadas, ou era um sonho compartilhado que unia corações. À medida que a torre crescia, algo mágico acontecia. As palavras das crianças, cheias de risos e histórias, transformavam-se em cores vibrantes que subiam pelas paredes da Babel. Cada bloco de construção continha a essência de uma história única, e a torre era uma sinfonia de línguas, uma verdadeira tapeçaria de sons e cores. No entanto, algo estava prestes a mudar. Deus, que observava com carinho o esforço e a colaboração do povo, percebeu que a torre estava se tornando um símbolo de orgulho e desejo de se igualar a ele. As pessoas, movidas por ambições desmedidas, estavam se afastando da simplicidade e da unidade que Deus havia planejado para elas. Para ensinar uma lição sobre humildade e compreensão, Deus decidiu fazer algo extraordinário. Ele misturou as palavras das pessoas, de maneira que ninguém mais conseguisse entender o que o outro dizia. O que antes era uma sinfonia harmoniosa de línguas se transformou em um enigma confuso, onde as palavras se embaralhavam como peças de quebra-cabeça fora do lugar. As crianças, que antes riam e brincavam juntas, agora olhavam umas para as outras com confusão nos olhos. A torre, que era um espetáculo de cores e histórias, tornou-se um monumento silencioso, com cada bloco representando uma história isolada, sem conexão. A confusão gerada pelas línguas misturadas foi uma lição poderosa. As pessoas perceberam que, mesmo com a torre majestosa, haviam perdido a verdadeira essência da comunicação, a compreensão mútua e a empatia. As crianças, com olhares tristes, seguravam tijolos cheios de histórias que ninguém mais conseguia entender. Ao testemunharem as consequências de suas ambições desmedidas, as pessoas decidiram descer da torre e se dispersar pelo mundo. A partir desse dia, as línguas diversas tornaram-se uma bênção e um desafio, uma oportunidade para aprender a valorizar as diferenças e construir pontes de compreensão. E assim, a Torre de Babel se tornou mais do que uma estrutura física, foi uma lição eterna sobre humildade, empatia e a importância de se conectar verdadeiramente com os outros. As crianças, mesmo em meio às palavras confusas, aprenderam que, no coração de toda grande construção, está a necessidade de compreender, amar e aceitar uns aos outros. Aventureiros! Chegamos ao final de mais uma aventura da Bíblia. E que tal se inscrever no nosso canal? Ao fazer isso, vocês se tornam membros oficiais da nossa turma mágica. Não queremos que vocês percam nenhuma aventura, então inscrevam-se para não perderem nenhum capítulo emocionante.